Imagine um lugar onde donas douradas encontram águas cristalinas e a natureza revela segredos a cada curva da estrada. Neste vídeo você conhecerá histórias de quem vive nesse paraíso, fervedouros mágicos, cachoeiras escondidas e um pôr do sol de tirar o fôlego. Sejam bem-vindos ao Jalapão, no coração do Tocantins. Sejam bem-vindos à nossa aventura aqui no Jalapão. E nada melhor do que começar aqui pela Pedra Furada. Porém, nosso dia não começou exatamente aqui. O nosso primeiro dia aqui no Jalapão começou ainda em Palmas, antes das 7 da manhã, quando o pessoal da Jalapão Sem Limites passou no nosso hotel para nos pegar. Depois fomos até a sede da empresa, onde fomos recebidos com um belo cafezinho e água e um mimo muito agradável, um squeeze para a gente passear aqui pelo Jalapão. E também aproveitamos para ouvirmos as orientações dos guias a respeito de como vão ser esses dias aqui no Jalapão. Dica: sempre escutem o que eles têm a dizer, porque tudo que eles dizem é para poder somar com a expedição de vocês, desde logística, desde organização. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é tentando estragar nada, é fazendo com que seja uma experiência ainda melhor, tá, pessoal? Sempre a gente orienta, e vocês com certeza foram orientados, a estar trazendo a quantia em dinheiro, porque muitas vezes a internet pode não estar boa, porque muitas vezes vocês querem comprar alguma coisa, não está passando cartão, não está aceitando o Pix, e aí vocês têm esse dinheirinho. Se vocês não tiverem com esse dinheiro, se quiser sacar, os meninos têm um local que eles passam para poder estar fazendo esse saque. Mesmo jeito, medicamento que for prescrito, que precise de receita ou alguma coisa do tipo, a hora de se comprar é aqui em Palmas, porque lá dentro do Jalapão, a maioria dos locais da cidade são posto de medicamento, do tempo da era do posto de medicamento, é bem antiguinho. Então pode ser que não encontre aquele medicamento com a marca do que vocês estão procurando, tá bom, pessoal? E a nossa parada aqui é de aproximadamente 20 minutos e é uma parada de contemplação. E que contemplação, viajantes! E aproveitem para tirar aquelas fotos instagramáveis. De visitação lá em cima para poder contemplar lá nessa pedra são de 20 minutos, tá bom? Em todo o percurso da pedra, tá? Temos 560 metros de passeio e durante esse tempo a gente vai pedir por gentileza que vocês não põem a mão na pedra, por favor, tá? É uma rocha toda de areia, a degradação dela não é permitida, tá bom? Vamos também manter o tom de voz, porque é uma rocha que corta várias vidas lá em cima, tá? Junto com essas vidas temos também as abelhas, tá bom? Então vamos manter o tom de voz para que a gente possa fazer um passeio seguro. Vamos também manter o capacete, por favor, por ser uma rocha suspensa, tá bom? E quem é de cima, domingo, vai ser bem menor o impacto na ossada da gente. A pedra é segura, mas ela pede essa tá bom? Tá ok? Ok. E a nossa segunda parada é para o almoço. Afinal, como diziam os antigos, saco vazio não para em pé. E como funciona a alimentação aqui no Jalapão? Quando você contrata um passeio, como nós contratamos com a Jalapão Sem Limites,
toda a alimentação está incluída e vocês pagam à parte apenas as bebidas, sejam elas alcoólicas ou não. E aqui, no restaurante que nós paramos, ainda de quebra, você tem um cafezinho passado na hora. E o nosso último passeio aqui no primeiro dia é na Lagoa do Japonês. A Lagoa do Japonês possui alguns passeios extras que vocês podem fazer pagando à parte, como por exemplo, o passeio até a gruta que existe aqui na lagoa. Vocês podem fazer esse passeio com um barco normal, um barco que vai parando para tirar as fotos durante o percurso, ou com uma canoa transparente, o que nas águas cristalinas aqui da lagoa vale super a pena fazer. Vocês podem também, caso não queiram alugar o barco, alugar um colete ou os macarrões para ir até a gruta nadando. Não é um percurso muito difícil. E caso vocês não queiram ir nem com o barco e nem com o macarrão, dá para ir nadando normalmente, não há problema. Agora, visitar a gruta vale super a pena, principalmente quando bate o sol e as águas ficam ainda mais cristalinas. A lagoa também possui uma ótima infraestrutura turística, com uma lojinha para aquelas lembrancinhas que o Garibaldi tanto gosta e uma lanchonete para você tomar aquela bebidinha e até mesmo um sorvetinho no final da tarde. E o nosso segundo dia começa aqui em frente à pousada, arrumando as nossas malas para o nosso segundo dia de expedição. E uma dica importante é que você venha aqui para o Jalapão com malas mais maleáveis e evite aquelas malas mais rígidas de rodinhas, porque aqui é costume que as expedições levem as malas num bagageiro que fica em cima do jipe. Então é muito mais tranquilo e muito mais fácil que vocês tenham essas malas. As malas de rodinha aqui não vão servir para muita coisa. E agora nós estamos na comunidade quilombola do Rio Novo, aonde nós paramos para almoçar. E só lembrando que o nosso pacote ele já vem com a alimentação incluída. Então você só gasta aqui tudo aquilo que for de bebidas ou, no caso da Juliana, aquele sorvetinho sagrado de todas as viagens. Sorvetinho sagrado, mas não é qualquer sorvetinho. Sorvetinho com sabores aqui de frutas do Cerrado. E eu escolhi o sorvetinho de castanha de baru. Servidos? Só que o nosso dia começa bem mais cedo com uma visita ao Cânion Sussuapara. A visita ao Cânion é um passeio de contemplação que vai levar ali entre 20 a 30 minutos. O cânion tem esse nome porque ele é formado pelas águas do rio Sussuapara, que por sua vez leva esse nome por causa de uma espécie de cervo, que é a maior espécie de cervo encontrada aqui no Brasil. E logo depois do almoço, depois de um curto trajeto de mais ou menos 5 minutos, chegamos ao nosso próximo ponto, que é o banho no Rio Novo. O Rio Novo fica dentro ainda da comunidade quilombola e é considerado o maior rio de água potável do mundo. Nele há a incidência de uma ave que só ocorre
em águas potáveis. Então, aqui é permitido banho em apenas algumas partes do rio, para preservar o habitat dessa ave e para que não se polua o rio. Também é recomendável que não se use protetor solar ou repelente para preservar ali a potabilidade e a pureza das águas do rio. E nada melhor do que encerrar o nosso segundo dia de aventuras aqui no Jalapão que assistindo o pôr do sol aqui nas dunas. Olha este visual! Bom dia, viajantes! Nosso terceiro dia aqui no Jalapão e hoje é o dia mais cheio da nossa viagem. Nós começamos o dia aqui na Cachoeira do Formiga, tomando um banho geladinho de cachoeira, flutuando e lutando contra a correnteza. A cachoeira aqui é forte e hoje é o dia deles, as estrelas do festival aqui do Jalapão, os fervedouros. E hoje nós visitaremos 3 deles. Além disso, teremos a flutuação de boia e o fervedouro noturno. Pouco programa para hoje, hein, viajantes? Enfim, viajantes, a estrela do festival, a estrela do nosso passeio de hoje, os fervedouros. E esse nosso primeiro fervedouro é o fervedouro Recanto do Salto. E aí, Ju, o que tá achando? As bolinhas, eu acho. As bolhas. O que tá achando? Maravilhoso. E viajantes, o nome fervedouro não tem nada a ver com esquentar ou ferver a água. A água ela é bem refrescante para o calor aqui do Jalapão. O nome fervedouro ele vem da nascente que fica aqui debaixo das águas, debaixo da areia aqui dessas lagoas, e que quando elas vertem essa água para a superfície, parece que a água está fervendo. Então, você consegue fazer uma bela massagem nos seus pés nas areias do fervedouro. E o nosso segundo fervedouro foi o fervedouro dos Buritis, que fica no mesmo lugar onde nós almoçamos e também visitamos uma pequena cachoeira. Lembrando que os fervedouros ficam
em área privada. Todos eles ficam dentro de fazendas ou de áreas privadas. Então, é cobrada uma taxa de entrada. Porém, se vocês estiverem fazendo esse passeio com uma agência contratada, como nós estamos com a Jalapão Sem Limites, todas essas entradas estão incluídas no seu pacote. E enfim, chegamos ao nosso terceiro fervedouro, que é o fervedouro do Ceiça. E a nossa próxima parada foi na comunidade quilombola da Mumbuca, a primeira comunidade quilombola do Jalapão, e exatamente onde nasceu a tradição do artesanato de palha dourada. E além de poder prestigiar esse lindo artesanato, nós pudemos ouvir a história daqueles que a construíram, os moradores da própria comunidade. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Nós estamos com alegria. O Jalapão ama vocês. Então ela já tinha essa noção de artesanato. Aí ela pega a seda do buriti também, essa fibra branca aqui, né, que nós costura com ela, nessa fibra, o capim dourado e a agulha. E a primeira peça que ela fez não foi uma coisa fácil, não. Chapéu. Usando a cabeça do seu esposo, conforme ela ia fazendo, ela ia medindo, era o modelo dela, deu certo. Dona Miúda e Dona Laurentina. E essas duas mulheres é que dão continuidade para essa comunidade se tornar o que ela é hoje. Nós falamos assim, com nossa própria identidade, cultura, origem e tradição. Porque cada uma delas herdaram uma habilidade no que fizesse com que a comunidade crescesse e se estabelecesse. Né? Então, a palavra que a gente tem é essa, gratidão. Obrigada por fazer parte da nossa história, por estar aqui no Quilombo Mumbuca, mas a nossa história não vai ficar só aqui, vai viajar o Brasil inteiro. Vai um pouquinho no Mumbuca na mochila de vocês, dessa experiência, dessa vivência, de estar aqui na Casa da Cultura. E minha avó fala assim, ó, que os turistas vão voltar repletos de alegria. E nós não poderíamos ter encerrado esse nosso dia cheio de aventuras de uma forma melhor, no Fervedouro do Alecrim, o famoso fervedouro noturno. É uma experiência indescritível, viajantes. Nosso quarto e último dia aqui no Jalapão. E nós começamos esse dia aqui no Fervedouro Bela Vista, que fica dentro de uma charmosa pousada, também chamada Pousada Bela Vista. O Fervedouro Bela Vista é considerado um dos mais bonitos aqui de todo o Jalapão. Não à toa, ele é um dos mais disputados entre os turistas aqui na região.
E logo depois do fervedouro Bela Vista, nós fizemos um delicioso passeio de boia cross pelo rio Alecrim. E enfim, chegamos no nosso último destino desta viagem. O Poço Encantado, com o bônus da cachoeira e das piscinas naturais do Encantado. Segundo a lenda, esse poço ele tem esse nome porque os nativos aqui da região acreditavam que o poço não tinha fundo. Só que medições mais recentes dizem que ele tem ali por volta de 9 metros de profundidade. Bem rasinho, não é verdade, viajantes? E é com esse visual que nós encerramos a nossa aventura pelo Jalapão. Se você curtiu o nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. E aí, bora conhecer o Jalapão com o Garibaldi?